Coisas que todo homem repara em uma mulher. É exatamente esse o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha deusa maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal, muito prazer. Se você não me conhece, ainda caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e esse conteúdo faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, que são aulas aprofundadas com temáticas que vão te ajudar a atrair um homem de valor e conquistar um relacionamento de amor e parceria. E, claro, tudo isso sem joguinhos emocionais, né, minha deusa maravilhosa? Porque aqui nós não trabalhamos com joguinhos. Então, bora lá pra gente começar a nossa Masterclass, o nosso tema de hoje. Deusa, primeira coisa que a gente precisa falar, tá? Tem uma coisa que as mulheres confundem muito. Quando a gente pensa nessa questão de, o que os homens reparam nas mulheres, né? Automaticamente, acabam vindo apenas coisas superficiais na nossa mente. E aí, o erro que algumas mulheres cometem é de acabar achando que, então, basta eu fazer tudo ou grande parte das coisas, né, para que um homem possa reparar em mim, porque aí eu vou conseguir conquistar esse homem e desenvolver um relacionamento com ele, né? O que não é bem assim, não. A gente precisa entender algumas diferenças, porque não é porque ele vai reparar em você ou porque o homem repara em uma mulher que é bom. Na verdade, tem coisas que não são tão boas assim, né? De a gente chamar a atenção. Então, existem 3 perspectivas dessa situação aqui. Coisas que os homens reparam, a gente vai separar até por nível de profundidade, tá? Já começar do mais superficial, tem aquele meio do caminho, tem aquele mais profundo. Então, coisas que os homens reparam, coisas que os homens desejam, porque não necessariamente ele reparar é porque ele deseja, às vezes sim, tá bom? Mas nem sempre. Coisas que os homens desejam e coisas que encantam os homens, coisas que os homens se encantam. Esse aqui é um nível mais profundo. É um nível do cara ficar pensando depois. Não é simplesmente ele ver uma mulher na rua e beleza, né? Reparei, desejei e depois esqueci que ela existe. Mas é uma coisa que vai ficar na cabeça desse homem, que inclusive se ele te ver de novo, aquilo vai mexer mais inconscientemente com ele. É algo mais duradouro, algo que leva a uma atração mais profunda, um nível de atração mais profunda. E é importante a gente trabalhar nesses 3 níveis. Deixa eu te explicar mais ou menos o que é cada um deles, depois eu vou te contar, claro, né, como você pode trabalhar eles aí, tá bom? Reparar, o que significa reparar? É você ter, principalmente em suas características físicas, né, no seu físico, na sua aparência física, coisas que chamem a atenção. Pode ser algo muito feio, né, sei lá, você tá com uma roupa, um vestido assim, super espalhafatoso, né, aquela coisa não muito bonita, ou aquele croque horroroso, que é um sapato muito confortável, mas ele não chama mais tanta atenção hoje em dia, porque tem muita gente que usa, né? Principalmente os adolescentes. Mas sei lá, às vezes você pode estar com uma roupa muito chamativa, um sapato muito espalhafatoso, alguma coisa muito exagerada, muitas estampas, muitas cores, muito brilho. Então isso chama atenção, ele vai reparar. Ou podem ser coisas também que sejam raras, que sejam mais difíceis de a gente encontrar. Por que existe essa lenda, por exemplo, de que loiras chamam mais atenção? Porque a gente mora em um país onde a minoria das pessoas tem cabelos claros, pelo menos naturais. Mas mesmo assim, né, ainda que a gente possa tingir o cabelo, que existam muitas loiras de farmácia, né, como a gente costuma falar, ainda não é a maioria das pessoas. Então, uma mulher de cabelo mais claro, ela vai acabar se destacando porque ela destoa do padrão da maioria. Se você for uma mulher morena, se você for uma mulher negra e for para, sei lá, Suíça, né, um lugar onde todo mundo ali seja loiro, de olho azul, você vai se destacar. Você vai ser a mulher onde as pessoas mais vão reparar na face da terra, porque você destoa do padrão, entende? Então, a questão de loiras chamarem mais atenção é por conta da nossa cultura, do nosso país, dos nossos traços naturais. A mesma coisa de ruivas chamarem mais atenção. Por quê? Porque tem poucas, né? Não tem muito. Mesmo quando as mulheres pintam o cabelo, não é todo mundo, né? Poucas mulheres ainda pintam o cabelo de ruivo perto dos outros tons de cabelo que a gente tem por aí, tá entendendo? Então existe sim essa questão. Mas não é porque chama mais atenção que necessariamente vai ser, meu Deus, é só com uma mulher assim que eu quero me comprometer. É simplesmente porque destoa do padrão, então num primeiro momento o nosso olho capta primeiro aquilo, né? Se eu for numa festa, sei lá, tô numa festa e aí tem o mezanino e aí tem a parte de baixo aqui, eu vou olhar um monte de cabecinha ali. As cabecinhas loiras vão ser menos, logo vão me chamar mais atenção. É o primeiro ponto onde eu vou olhar. Assim acontece com os homens, é só isso, tá bom? Tem bom, tem ruim, chama mais atenção. Pode
chamar mais atenção. Aí a gente vai para a segunda parte, que é a do desejo, que também pode ser um motivo de ele reparar, tá bom? Mas eu quis destacar, eu quis separar, porque nem sempre ele reparar é bom, ok? Então a gente tem que entender que nem sempre isso acontece. Mas aí a gente tem a parte do desejar. O desejar é tudo aquilo que mexe com o inconsciente primitivo do homem. E isso aqui vai estar mais atrelado às características femininas que você possui em sua aparência física. A forma como você comunica a sua feminilidade, né? A feminilidade nada mais é do que a expressão das nossas características femininas, através daquilo que os nossos olhos podem enxergar. Então, tudo que você tiver na sua aparência física que comunique para o inconsciente dele de que você é uma mulher capaz de ser uma boa progenitora, vai atrair a atenção desse homem, vai despertar o desejo dele por você. Deusa, independente se ele quer ter filhos ou não, tá bom? Porque não é a mente consciente que pensa isso. É o inconsciente que lá no passado olhava para uma mulher buscando a mulher que tivesse mais condições de ter filhos saudáveis e muitos filhos, né? Então, isso ainda permanece nos nossos instintos até hoje. Isso que gera aquele desejo mais primitivo de homens por mulheres e de mulheres por homens. Então, coisas que vão chamar a atenção, curvas no corpo de uma mulher, porque demonstram essa capacidade de reprodução, né? Essas ancas mais largas, por exemplo, que conseguem parir um filho ali. Cabelo é uma coisa que chama bastante atenção porque comunica fertilidade, são símbolos inconscientes, arquétipos que estão instaurados, né, na nossa mente inconsciente coletiva. E aqui também pode entrar a questão de preferências pessoais, que não tem a ver necessariamente com esses instintos, né, esse inconsciente primitivo, mas que às vezes é gosto mesmo. Às vezes o cara, ele gosta muito de mulheres morenas, outros vão preferir as loiras, alguns vão preferir as de cabelo cacheado, outros vão preferir as de cabelo liso, alguns homens vão preferir um peito mais abastado, outros não, outros vão preferir uma bunda mais abastada, tá? Então assim, tem uma questão de gosto pessoal aqui também que vai entrar de acordo com o cidadão. E é óbvio que ele vai reparar na mulher que tem aquilo, né? Reparar e desejar a mulher que tem aquilo. E aí a gente vai pro terceiro nível, que é o nível mais profundo, que é o de encantar. Aqui a gente vai para um nível mais profundo da energia feminina, que são as características mais profundas que podem ser traduzidas através das nossas ações e simbolismos. A gente sai um pouco da feminilidade, que é a expressão das características de uma forma mais visual, e vai um pouco mais para a ação, para o movimento, para as condutas, para as posturas, para as atitudes que a gente tem que comuniquem esses valores de uma energia feminina, né? Alguns exemplos: ser adorável com crianças, demonstra ali um instinto materno, mesmo que você não seja mãe ou que não queira ser mãe, tá bom? Mas ter essa questão desse instinto materno acaba conectando com o masculino profundo dele. Coisas simples como decorar o ambiente, né? Cuidar dos detalhes ali também traz a sua energia feminina de uma forma mais profunda, tá bom? Aqui eu dei uma pincelada breve para você ter uma ideia, mas a gente vai entrar na parte prática da coisa daqui a pouco. Não se preocupa. Inclusive, a gente precisa entender uma questão importante sobre o reparar. Engana-se quem pensa que o corpo é a primeira coisa que os homens reparam em uma mulher. Foi feito um estudo por uma agência de relacionamentos, de casamentos, né? E nesse estudo, eles constataram que 37% dos homens reparam primeiro no sorriso da mulher. Os olhos aparecem em segundo lugar com 16%, seguido pelo bumbum, 12%, e aí depois os seios, que representam aí mais ou menos 7%. E aqui, o que eu quero trazer para você? Deus, é claro que o corpo, ele chama atenção, ele é uma coisa que impacta, mas você percebe que o maior destaque que os homens dão é pro rosto feminino, coisas que ele pode se conectar aqui. E de fato, muitos dos homens que eu conheci e conversei já sobre coisas que chamam mais atenção nas mulheres, sempre se referem a características do rosto primeiramente. Isso é muito positivo quando a gente compreende que está muito mais ligado à tua expressão como mulher. O rosto é a forma como você se expressa, como você se comunica. Então isso vai ter um peso maior do que o seu corpo. Não é que o seu corpo não tenha um peso. Tem, tá? Mas não adianta nada você ser gostosa, maravilhosa, um corpo incrível, se isso aqui não estiver comunicando
comunicando aquilo que eles desejam de uma mulher. E por que diferenciar esses 3 tipos, minha deusa, é importante? Existe uma frase que eu gosto muito do Arli Cravo, que ele fala o seguinte: muitas mulheres querem ser amadas, utilizando-se de recursos que as fazem apenas serem desejadas. O que isso significa? Se você não despertar coisas mais profundas desse homem, você só vai ser desejada como um pedaço de carne, como um objeto material, como algo que esse homem vai olhar, vai desejar, vai querer consumir, vai consumir e depois vai embora. É claro que o desejo é importante, mas ele não é tudo. E se eu me apego muito nisso aqui, eu nunca vou conseguir despertar e vivenciar o amor verdadeiro desse homem. Então toma muito cuidado com isso, deusa, porque aí a gente cai naquela cilada, né? De acabar falando, mas os homens de hoje em dia só querem sexo, não querem mais comprometimento, mas poxa, o que eu tô despertando nesse homem? Eu tô me utilizando de recursos para despertar apenas o desejo dele? Apenas os instintos primitivos dele? Ou eu tô utilizando os meus recursos e as minhas características únicas e o meu poder feminino para despertar a real conexão emocional nesse homem? Eu tô fazendo a minha parte? Muitas vezes não tô, né? E aí fico reclamando dos homens. Além disso, a gente também tem que tomar cuidado para não ficar preso em estereótipos. Ficar tentando ali ser o objeto de desejo perfeito para o homem e deixar de lado aquilo que realmente é importante para atrair os homens de valor. E não qualquer homem. Porque se eu quero atrair um homem de valor, eu preciso entender que o homem de valor, ele, além de um físico e de características desejáveis, ele busca uma mulher que possa encantá-lo, fasciná-lo. E isso aqui é mais importante, né? Então, por isso que você precisa saber essa segmentação das 3 fases, tá bom? Porque, minha deusa, a verdade seja dita, se você não conseguir diferenciar essas 3 fases e aplicar as 3 aí, existem algumas consequências que você vai colher. A primeira é acabar não atraindo ninguém, né? Não vai conseguir atrair os homens. Ou então, você pode acabar atraindo homens que só querem sexo. Segunda consequência, você vai ficar numa luta a sua vida inteira para estar dentro do padrão, estar dentro dos estereótipos, buscar atingir tudo aquilo, né? Um checklist das coisas que os homens desejam e vai ficar obsessiva por isso, vai ficar superficial, vai ficar estereotipada e vai perder completamente a essência, a beleza das tuas características únicas que te fazem essa mulher única. E terceira consequência é que você não vai conseguir desenvolver aprofundamento, porque não adianta esse cara reparar em você, te desejar, e aí vocês vão conversar, e aí? O que você tem para oferecer para esse homem de conversa, de valor ali? Como que você consegue gerar valor para a vida dele além dos desejos primitivos que esse homem possa ter por você? Como que você vai fazer ele querer se comprometer com você, entrar em um relacionamento? Percebe? Isso é muito importante. E eu não tô dizendo que você não tenha que usar as primeiras fases, né? As questões de fazer ele reparar e desejar você. Sim, principalmente quando que é muito sábio, estratégico você utilizar a questão do reparar. Quando você vai em um lugar onde tem muita gente e você precisa se destacar, principalmente onde tem muitas mulheres, né? Porque se você for em algum lugar que tenha muitos homens e poucas mulheres, sei lá, você vai fazer uma aula de Muay Thai, por exemplo, todo mundo vai ser homem ali, talvez tenha uma outra mulher, mas é pouca, né? Então, só de você existir, só de você ser mulher, você já vai se destacar ali. Agora, se você for em algum lugar que tem muita mulher bonita, enfim, né? É legal, é importante você utilizar alguns recursos ali para se destacar, porque afinal de contas, como tem muita gente, né? Quanto mais atenção você chamar, atenção boa, claro, num primeiro momento, mais você vai ser percebido e pode gerar ali o desejo e o encantamento logo na sequência. O desejo é legal a gente colocar num clima de flerte ali, justamente para trazer aquela coisa de não somos só amigos. Inclusive é uma estratégia muito boa para você usar quando você quer flertar ali com um cara que tá na friend zone, com um amigo seu. Então, saber utilizar alguns recursos que despertem esse desejo no homem, né, na sua aparência, na sua colocação ali, de uma forma sutil, já vai atiçar isso ali, já vai mudar a chavinha da amizade para aquele algo mais que a gente quer. E o encantamento também precisa acontecer o tempo inteiro, mas principalmente quando tá muito sexual. Porque se é muito desejo, eu preciso dar uma pausa ali, né, e colocar um pouco mais de encantamento para trazer esse homem para uma conexão mais profunda.
profunda, para aquela admiração mais profunda por você. Mas o que acontece, deusa, é que eu vejo muitas mulheres errando em algumas coisas. A primeira é que elas estão muito mais preocupadas no que as outras mulheres estão fazendo do que nelas mesmas. Elas vivem naquela saga eterna de ficar se comparando e esquecem de fazer o seu. Se eu viver a minha vida focada em, meu Deus, vou pra uma festa, vão ter mulheres mais bonitas, mais gostosas, com cabelo mais loiro, que vai chamar mais atenção, com uma bunda maior, que vai chamar mais atenção, e eu tô lascada, né? Eu, você, todo mundo, porque sempre vai ter uma mulher que é mais loira, que é mais bunduda, que é mais peituda, que, sei lá, tem outras características que chamem mais atenção do que eu, né? Sempre vai ter essa pessoa de alguma forma, né? De características diversas e pessoas diversas aí. Então, esquece a mulher do seu lado, esquece as mulheres ao seu redor. Para de ficar se comparando, faz o teu, utiliza as dicas que eu vou te trazer aqui para extrair o melhor de quem você é e das tuas características biológicas, daquilo que Deus já te deu. Você já tem insumo, faça o melhor uso do seu insumo, tá bom? Outro erro, as mulheres acabam tentando ser reparadas, né, por qualquer tipo de homem e esquecem que não é qualquer tipo de homem que a gente tem que atrair. Na verdade, eu preciso atrair os homens de valor e repelir os homens que não têm valor, porque senão eu vou ficar perdendo tempo com um monte de cara errado que não vai dar em nada, e o homem de valor eu vou até deixar ele passar, ou quando chegar na vez dele eu vou estar tão cansada que, né, não vou conseguir fazer minha parte lindamente ali. Para de ficar tentando chamar a atenção de qualquer homem, você não precisa disso. É justamente isso que você não quer, na verdade. Você quer chamar a atenção dos homens certos. O que nos leva para o terceiro erro, que é nessa ânsia, nesse desespero de querer chamar a atenção a qualquer custo, a gente acaba caindo na vulgaridade. Deusa, vos fala aqui uma pessoa que caiu nesse lugar. Eu já fiz muito isso. E assim, quanto mais insegura uma mulher é, mais ela tende a cair na vulgaridade. Porque ela precisa chamar a atenção de qualquer custo. E ela sente que se ela simplesmente for mais suave, mais sutil, os homens não vão chegar nela. Os homens não vão reparar nela. Os homens não vão olhar pra ela. Durante muito tempo na minha vida, eu ia pra lugares e postava fotos, né? Sempre com muito decote, com roupas muito curtas, muito justas, com saltos muito altos, um excesso de elementos muito sexys, que sim, chamam atenção, claro, mas vai chamar atenção de uma forma muito sexual. E aí, vai chamar atenção de um monte de cara errado que só quer isso, ao mesmo tempo que vai denotar um certo desespero, né? Porque, nossa, tá tentando chamar atenção de qualquer jeito. Dá uma certa, caramba, pra que tudo isso, né? E causa uma primeira impressão não muito legal. Mesmo que você seja uma mulher que tenha muito mais a oferecer, muitas vezes você não vai ter tempo suficiente pra mostrar e provar isso pro outro, porque ele já vai ter aquela primeira impressão de você. No momento que ele queira buscar uma parceira, alguma coisa além, ele vai acabar indo pra uma outra pessoa que ele teve uma outra primeira percepção, percebe? Então sim, numa festa você vai chamar muita atenção, vai fazer muito sucesso, mas nem sempre esse sucesso é muito bom. E aqui eu não tô julgando ou falando o que você deve ou não fazer, mas isso não te ajuda a atrair homens de valor e conquistar um relacionamento de amor e parceria. Se você precisa apelar demais pra vulgaridade, eu recomendo que você olhe bem fundo no seu coração aí, identifique de onde vem essa necessidade de aprovação e de validação pessoal que você mesma não tá se suprindo assim. Por que você precisa tanto disso pra sentir que você é uma mulher de valor? E aí o quarto erro que eu vejo é a mulher não se preocupar em absolutamente nada para agradar o homem. É aquela coisa de, não quero nem saber que os homens reparam, que os homens não reparam, eu tô aqui pra agradar homem, eu vou ser eu mesma, né? É aquela coisa, né, de debochar das mulheres que se preocupam em agradar os homens ou de se colocarem de uma forma que possam ser reparadas por homens, mas depois essas mulheres reclamam que os homens não chegam nelas, que os homens não abordam mais. Mas você tá fazendo a sua parte? Quer dizer, você faz aí do jeito que você quer, não tá nem aí, não tá preocupada e ainda reclama que o homem não repare em você, não chega em você ou não aborda você, aborda sua amiga. Pera lá, meu amor, pera lá, né? A gente não precisa fazer tudo a qualquer custo para sermos reparadas por homens, como você já entendeu a essa altura do campeonato, nessa Masterclass. Mas se você quer um relacionamento com um homem, o mínimo que você tem que fazer é se destacar para que ele possa te enxergar e depois poder se conectar com você. Não dá para reclamar se a gente não faz a nossa parte. É preciso achar um meio do caminho entre o que é bom para você e aquilo que os homens gostam. E eu te afirmo que
existe esse meio do caminho, mas que talvez hoje você não esteja conseguindo encontrar. E deusa, você precisa saber do seguinte: existem coisas que todo homem repara, mas você não precisa ser uma mulher padrão e ficar modificando 100% de quem você é apenas para que o homem repare em você, tá bom? Você pode utilizar as suas características únicas, biológicas, naturais, de uma forma mais sábia, extraindo o melhor de si e colocando numa embalagem ali que vai chamar mais a atenção desse cara, tá bom? Eu sei que o seu conteúdo é riquíssimo, valiosíssimo, preciosíssimo, mas se a sua embalagem não chama atenção, esse homem ele vai olhar pra você, né? Então é importante a gente cuidar da embalagem também. Até porque, mais importante do que esse homem reparar em você e desejar você, é ele ficar encantado por você, pelas suas atitudes e posturas. E isso aqui pode ser manipulado. E entenda manipulado como você pegar algo e manipular e moldar de acordo com aquilo que você quer apresentar, com o objetivo que você tem. Não é uma coisa ruim, tá? A manipulação, ela não é ruim. Depende da intenção, depende de quem a utiliza. Mas o que eu coloco aqui pra você é essa manipulação de manipular algo, pegar com as mãos, de uma forma intangível, né? Mas pegar com as mãos e moldar de uma forma mais atraente. Até porque o que você precisa entender é o seguinte: quando a gente fala assim, o homem repara e tudo mais, né? Na verdade, o homem, ele não repara em algo específico. Tudo bem, pode ser até que tem alguma coisa específica que chame a atenção, tá bom? Mas no geral, o homem ele não é tão detalhista quanto a mulher. Ele bate o olho e em questão de segundos, ele já toma aquela decisão, ele já forma aquela percepção, na verdade, de gostei ou não gostei, de é bonito ou não é. Mas ele não sabe muitas vezes dizer aquilo específico, né? Ele não vai dizer especificamente que é a mulher que tá com um esmalte e aquela unha feitinha e aquele corte de cabelo e aquele brinco, e naquele contexto deixou a mulher, assim, ele não vai saber nada disso, tá bom? Ele vai bater o olho e falar, gostei, interessante. Por isso que você não precisa se preocupar tanto nesses detalhes, nessas coisas de preencher uma lista de pré-requisitos, tá bom? Apenas analisar o contexto, e aí o contexto que vai chamar a atenção desse homem e vai fazer ele reparar em você, tá bom? Então vamos para algumas dicas práticas. Eu vou te dar dicas para você conseguir fazer com que ele repare mais em você e gerar um certo desejo ali, tá bom? E depois vou te dar algumas dicas para você conseguir encantar ele de uma forma mais profunda. Então, quais são as 5 coisas que os homens mais reparam e como você pode utilizar isso ao seu favor? De longe, né? Ele viu você de longe ali. A primeira coisa que ele vai reparar, não consegue ver seu rosto ainda, na verdade tá longe, né? Vocês interagiram, então ele vai analisar o teu formato de corpo. E o formato de corpo mais atraente, até por conta do inconsciente primitivo desse homem que busca características em uma mulher que mostrem que de alguma forma ela pode prover filhos bons e saudáveis para ele, são as curvas. As curvas de uma mulher, de um modo geral, elas costumam ser atraentes aos olhos masculinos. Então você pode criar essas curvas no seu corpo, minha deusa, com marcações na cintura, vestidos, roupas que modelem o seu corpo, que ressaltem esse movimento mais curvilíneo. Isso vai fazer com que o seu corpo seja mais reparado. E aí, você não precisa entrar num vestido a vácuo e colocar decote em cima, decote embaixo, um monte de coisa. Não é isso, tá bom? A gente tá falando de formato aqui, então tudo que você puder marcar, principalmente a cintura, vai acabar trazendo esse visual mais curvilíneo pra sua silhueta, vai acabar chamando mais atenção e despertando o desejo, sim. E aí a gente vai pra segunda coisa, que é a questão do sorriso, né? Quando ele consegue ver o seu rosto, enfim, tem uma primeira interação com você, eles vão reparar no seu sorriso e a forma como você sorri, principalmente. Se você tem abertura, se você tem um sorriso bonito, se você tem um sorriso gostoso, leve. Essa, inclusive, foi a característica que meu marido sempre falou que ele se apaixonou. Ele sempre fala pra mim, nossa, a primeira vez que eu te vi, você já tava com aquele sorriso maravilhoso, aquilo me encantou de uma forma, até levando um pouco pro encantamento, né? Mas isso é uma coisa que ele reparou em mim e que ele sempre fala que é a minha marca registrada. Então, trabalhe isso ao seu favor, que você também vai acabar sendo mais reparada pelos homens aí. Terceiro ponto, qualidade de pele. E aqui não
Não é que o cara vai ficar analisando sobre, nossa, ela tem aqui essa pele. Não, não vai. Mas aquele conjunto, né? Então, o que acontece é que uma mulher com uma pele bonita, viçosa, brilhante, bem cuidada, traduz uma imagem de saúde, de jovialidade, de frescor, que traz aquela questão de uma boa reprodutora, né? Uma mulher jovem vai poder parir mais filhos. O inconsciente primitivo do homem tá interessado nisso aí, tá bom? Então, uma pele viçosa, bonita, faz toda a diferença. Ele não vai reparar nisso, mas ele vai entender o simbolismo que tá por trás disso, percebe? E aí a gente entra então na quarta característica, que é a qualidade de cabelo. Sim, existe uma parcela dos homens que preferem cabelos mais compridos, porque os cabelos compridos, eles traduzem uma imagem também de mais fertilidade. Mas você não precisa necessariamente ter cabelo comprido. Tenha cabelos bem cuidados, bonitos, hidratados, cheirosos, macios. Cuidado com o excesso de química, deusa, porque o homem não vai olhar e falar assim, nossa, a mulher tem um monte de química no cabelo, não tá legal. Ele não vai pensar nisso, mas o inconsciente dele vai olhar e... tem alguma coisa ali que, não sei, não é tão bonito esse cabelo, entende? Tenha um cabelo bem cuidado, cuidado com o excesso de químicas, com aquele cabelo detonado, estourado, desalinhado, não é legal. Um cabelo saudável é extremamente atraente. E aí a gente entra no quinto ponto, né, que é o modo de se vestir da mulher. E aqui, o cara não necessariamente vai reparar se você tem estilo ou não tem, nossa, ela é muito estilosa, ela é muito básica. Não, ele não tá reparando nisso, tá bom? Ele vai reparar no modo de vestir no sentido de ressaltar a tua feminilidade, as tuas características mais femininas. Então sim, se você quiser ser mais reparada, utilize mais vestimentas do mundo feminino. Vestidos, saias, sandálias, salto alto, acessórios. Ai, Gabi, mas significa que eu não posso usar outras coisas? É claro que pode, eu estou te falando se você quiser ser reparada. Você vai para uma festa, por exemplo, e aí você quer ser reparada por homens. Vai de saia, vai de vestido, vá com alguma sandália. Não precisa ser necessariamente de salto alto, às vezes um saltinho é bom, tá bom? Mas assim, isso vai chamar mais atenção. Se você for de calça, se você for de tênis, isso vai chamar menos atenção. É fato, é dado, você pode reclamar, você pode chorar. É a mesma coisa de você pensar no cara que chama mais a sua atenção. O homem de barba ou o homem sem barba? O homem de barba. Por quê? Porque a barba, ela traduz um símbolo de masculinidade, de um homem adulto, né? Já adulteceu, já amadureceu. Isso pode ser verdade ou não, mas o nosso inconsciente acaba refletindo isso. Então, se você for para uma festa, os homens de barba vão te chamar mais atenção. Então, eu, se fosse um homem, eu usaria a barba, porque afinal de contas, pra uma festa, quero chamar a atenção das mulheres, na verdade. Entende o ponto? E aí, pra você não ficar só, ai meu Deus, mas significa que eu preciso empreender numa caixinha, tal, não. Te dei algumas questões que você pode trabalhar ao seu favor, você usa aquilo que faz sentido pra você, no momento que fizer sentido pra você, porque tem alguns momentos que você não vai querer ser reparada por homens num sentido amoroso, e tá tudo bem, né? Reparado e desejado, então tá tudo bem. Mas aí entram essas 5 coisas que eu vou colocar aqui pra você, elas são obrigatórias, tá bom? Aqui a gente vai falar de encantar os homens. E isso aqui, se você não tiver, não vai rolar. Primeira coisa, a tua forma de olhar. Isso aqui é difícil conseguir traduzir em palavras. Eu vou tentar talvez mostrar um pouco com os meus gestos aqui, tá bom? Mas é muito importante você transmitir uma confiança, uma segurança e uma certa provocação no seu olhar, deusa. Aquela mulher que tá sempre olhando pra baixo, não olha nos olhos direito, né? Aquele olhar até meio arregalado, assim. Isso não transmite a confiança, não transmite essa atraência. Pode até demonstrar uma certa timidez, um certo medo. E isso acaba não despertando, assim, um interesse, né? Trabalhe o seu olhar quando você for conversar com um cara, se tá numa festa, tá em algum lugar, se tá num encontro com aquele cara, olha nos olhos dele. Comunique com os seus olhos o quanto você tá interessada nele. Ele tá falando, você dá atenção pra ele, dá uma provocada com os seus olhos, se conecta, né? Os olhos, eles ajudam a gente a ter essa conexão. Então, trabalha isso, que isso vai encantar esse homem. De uma forma inconsciente, ele vai pensar, caramba, ela tá confiante, ela tá conectada, ela tá interessada aqui comigo, né? Isso é gostoso, tô curtindo isso, tá bom? Segunda característica que encanta os homens, doçura. A doçura feminina é extremamente encantadora. E aí você pode demonstrar essa doçura de diversas formas. Com crianças, por exemplo, se você tem filhos, ou com os filhos dele, ou com crianças no geral, com pets,
com animais, né? O homem ama ver a mulher que é doce, que brinca, que tem esse carinho, né, com os animais e também com as pessoas ao seu redor. Então demonstra essa doçura quando você vai falar com as pessoas, quando você vai receber a comida do garçom na mesa, quando você vai se comunicar com a atendente ali para pedir a mesa, quando você vai falar com as pessoas, com os amigos dele, com a família dele. Leva isso para todas as suas interações além dele, porque com ele, é óbvio, né? Tem que ser doce com ele, que ele espera isso de você, mas ele vai ficar muito mais encantado ao ver que você é assim, e não é só com ele, mas isso faz parte de você, porque é a forma como você se comunica e interage com o mundo ao seu redor. Aí, meu amor, o negócio vai para outro nível. Terceira coisa que encantam os homens, ser elegante. E essa questão da elegância não é no estilo, tá? Existe o estilo elegante lá, estilo de se vestir, mas é muito mais numa questão de comportamento. E ser elegante não é, ai, tem que falar baixinho, tem que ficar calminha, né? Não é sobre isso. Mas é sobre ter uma adequação aos momentos, aos lugares. A mulher elegante, com um comportamento elegante, é aquela mulher que entende o lugar que ela tá e quais são os assuntos que cabem ali, quais os assuntos que não são legais de serem discutidos, que consegue se fazer ser ouvida numa mesa sem precisar ficar gritando ou chamando atenção ou atropelando as pessoas assim, né, com aquela fala dessa forma. Não, ela não precisa disso, porque ela tem uma comunicação boa, porque ela consegue colocar a voz dela de um tom bom para ser ouvido, mas sem precisar ficar gritando ou então falando mal dos outros. A mulher elegante jamais faz esse tipo de coisa, ela não precisa disso para chamar atenção ou para elevar o valor dela. Então esse homem, ele vai percebendo como você consegue ter esta presença sem precisar ficar impondo a presença e sempre se preocupando com o ambiente, com as pessoas, se é adequado para aquele ambiente ou não, se preocupando com a própria segurança e consigo mesma. Sabe aquela história de os homens não gostam das mulheres que bebem muito? Não é que os homens não gostam das mulheres que bebem muito. Eu, inclusive, quando eu conheci meu marido, a gente sai pra beber aí, fazer uns rolês, né? Mas é muito mais da questão de a mulher ir pra uma festa, beber todas, ficar largada na calçada ali, parece uma criança. É um comportamento de adolescente que não sabe cuidar de si mesma, que passa dos próprios limites e que paga um mico, sabe? Isso não é legal pra ninguém. Eu não gostaria de ver um homem assim, uma mulher assim, nem nada. Então a questão é a forma como você vai se comportar e se conduzir que demonstre o quanto você se valoriza, o quanto você se importa e cuida de si mesma no final das contas. Ao mesmo tempo que você está preocupada com o ambiente no qual você está inserida também. Quarta coisa que os homens se encantam, a tua independência. E a tua independência, ela não é necessariamente um não preciso de homem nenhum. Na verdade, de jeito nenhum é isso, né? Mas é no sentido de você saber se fazer feliz. Saber se proporcionar momentos bons é muito atraente, é muito encantador para o homem. Perceber que uma mulher, ela consegue se fazer feliz com coisas simples, com coisas que ela mesma se proporciona, com um passeio que ela deu no parque, com um café da manhã que ela fez para ela mesma, com um momento gostoso que ela teve, com uma viagem que ela foi fazer, né? Justamente porque, caramba, ela tem essa realização com ela mesma, então deve ser muito gostoso estar do lado de uma mulher assim, entende? Então é nesse sentido que a tua independência ela vai ser encantadora para os homens. E aí a gente chega no quinto e último ponto, né? Que você consegue encantar muitos homens também, que é ser divertida. Deus, essa aqui, é muito importante. Porque tudo que o ser humano mais quer nessa vida é dar uma risada, descontrair, né? Poxa, a vida do adulto já é tão difícil, né? A vida do adulto tem um monte de responsabilidade, a gente tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que aguentar um monte de coisa do nosso chefe, dos clientes, das pessoas, dos fornecedores, aí tem trânsito, tem um monte de coisa, aí tem a briga, aí tem a família, que não sei o que. Nossa, assim, é muito peso. A gente vai lidando com isso da forma que a gente pode, né? Mas não faça não. Quando nós encontramos uma pessoa, um parceiro que é divertido, que consegue trazer leveza, riso, descontração pra nossa vida, que às vezes é um pouquinho pesado, assim, isso é extremamente encantador, é magnetizante. A gente quer mais essa pessoa, porque essa pessoa representa aquele oásis no meio do deserto da nossa vida, muitas vezes. Ela representa aquele alívio, aquele lugar onde eu posso finalmente descansar e voltar a ser criança, a não ter mais preocupação,
a rir, a fazer besteira, a falar besteira das coisas, a rir de mim mesma. Isso aqui é muito encantador. E se você tiver isso em conjunto com as características que também te fazem sentir desejada, porque a questão é que se você tiver só isso aqui, você pode acabar sendo uma grande amiga para esse homem, mas mulher, né, aquele relacionamento de homem e mulher não vai acontecer. Então é importante sim a gente unir as coisas, né, que os homens reparam e que eles desejam, ao mesmo tempo que a gente também traz esse encantamento para a relação aí conseguir aprofundar realmente na tua vida. E deusa, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. A tua opinião é muito importante para mim, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.